vou pedir que você fique de pé. Nós vamos ler a palavra. É um texto aqui um pouco longo que eu quero ler, mas é muito precioso, porque o tema da nossa palavra de hoje é: sejam agradecidos. Amém, queridos? Sejam agradecidos. E o Salmo de número 103, são alguns versículos que eu quero ler, e você vai me acompanhar aí, tá? A partir do versículo 1, Salmo 103, a partir do versículo 1, preste bem atenção como está escrito, vá refletindo junto comigo nessas palavras do salmista. Ele começa dizendo assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e asaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não reconhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém, queridos? Levante suas mãos, por favor, levante suas mãos para Ele. Ouça isso com seus olhos fechados, que eu quero lhe falar. Você sabe qual é um dos maiores impedimentos para que nós sejamos agradecidos? É nós darmos ouvidos para o diabo quando ele começa a falar e nos fazer lembrar daquilo que nós ainda não recebemos. Porque quando começamos a olhar somente para o que nós não recebemos ainda, nós nos esquecemos daquilo que nós já recebemos. E a nossa gratidão, ela vai nos fazer ver, ela vai nos fazer olhar para tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. É isso que o salmista está dizendo. Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. De nenhum só, não esqueça. Ou seja, daquilo que já aconteceu, daquilo que você já recebeu, daquilo que você já desfrutou. Não te esqueças. E entenda, é como se o salmista, ao se lembrar, ele está dizendo: olha, eu recebi perdão, eu tenho recebido perdão, eu tenho recebido cura, eu tenho recebido redenção, eu tenho recebido graça, eu tenho recebido misericórdia, eu tenho recebido prosperidade, eu tenho recebido renovo.
O Senhor não tem me tratado segundo os meus pecados, as minhas falhas. Eu tenho recebido tanto. Então, diante dessa visão que ele está tendo de tudo que ele já recebeu, é como se ele estivesse dizendo: minha alma, é tua obrigação louvar. Tu deves reconhecer o que tu já recebeste, o que tu já alcançaste. Você sabe uma das coisas que eu lembro, e eu me lembro com alegria, é lá de onde Deus me tirou. Se Ele não tivesse me encontrado, eu não sei se ainda eu estaria vivo para contar essa história para vocês. Bendiga ao Senhor, louve ao Senhor. Por que, pastor, é importante isso? Escute, porque a gratidão, ela é fruto de um reconhecimento. A gratidão, ela real, verdadeira, só existe quando há um reconhecimento pelos benefícios alcançados. Eu fui beneficiado pelo meu Senhor, por isso eu manifesto a minha gratidão, por isso eu sou grato. Espírito Santo, tenha liberdade entre nós, tenha liberdade, e que possamos sair daqui mais agradecidos do que nós já somos. Que a nossa atitude em te agradecer, ela seja maior, melhor, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toque no seu coração. Gratidão, gratidão. Uma outra vez nós ministramos uma palavra há muito tempo, que o tema dela foi gratitude. É aquela gratidão que tem atitude. É que você consegue demonstrar que é grato agindo, fazendo algo que demonstra a gratidão que você tem. Amém, queridos? Enquanto você está sentando, eu quero lhe pedir, aplauda ao Senhor, glorifique a Ele. Glória a Deus. Escute. Quando permitimos que a gratidão fale mais alto em nossas vidas, nossas palavras e atitudes irão glorificar e honrar ao nosso Deus e Pai. Eu vou repetir, preste atenção nisso aqui. Só abrir um parênteses aqui. Houve algum problema aqui, meu pastor? Houve algum problema? Não houve? É porque eu não... Ok, vamos lá. Ok, porque essa frase era para estar aqui já. Então não sei o que foi que aconteceu. Mas preste atenção, deixa eu repetir essa frase de novo. Quando permitimos que a gratidão fale mais alto em nossas vidas, nossas palavras e atitudes irão glorificar e honrar ao nosso Deus e Pai. Amém, queridos? Quando nós permitimos que ela fale mais alto, as nossas atitudes, as nossas palavras irão glorificar e honrar ao nosso Deus e Pai. Eu quero compartilhar é algo muito conhecido aqui. Eu estava, na verdade, essa palavra aqui, ela nem sabe, mas eu vou falar aqui. Eu fui quarta-feira em uma célula, e uma pessoa, ela foi falar sobre oferta, e ela falou algo que ministrou muito ao meu coração. Foi você mesmo, a irmã Micaele. E acredite, muita coisa que eu vou falar aqui foi o que eu ouvi você falando. E eu estava para pedir para minha esposa, leia outro texto, pelo amor de Deus. Porque ela estava pregando o que eu ia pregar aqui já, gente. E apesar de nós morarmos na mesma casa, ser marido e mulher, ela não sabe o que eu prego aqui no domingo. Ela vem para cá como você, sem saber o que eu vou pregar.
E aí ela estava compartilhando o texto, eu estava lá falando com o pastor Jesus, pastor Aníbal, olha o que ela está falando aí. Mas não tinha como parar, né? Mas o Espírito Santo usou você, tá bom? Mas eu quero compartilhar um exemplo aqui, disto aqui que eu estou falando com você. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do versículo 24 ao 28, é um texto conhecido, muito precioso. Preste atenção nessas palavras aqui. Havendo-o desmamado, levou consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Esse aqui, para quem não sabe o contexto, fala de Ana, mulher de Elcana. Ela era estéril, não podia ter filhos, e de acordo com a cultura, Elcana tinha 2 mulheres. Eu sou super feliz só com uma, glória a Deus por isso. Tá vendo? Aleluia. E o Elcana tinha uma mulher, a Penina. Eu costumo dizer que a Penina não tinha pena de ninguém. A Penina tinha filhos com abundância, tinha bastante filhos. Agora a Ana era estéril e ela zombava de Ana. E um dia, quando Ana sobe para adorar o Senhor, a Bíblia diz que ali ela derrama a sua alma diante do Senhor. E aquilo foi tão intenso, que era o coração dela que estava falando, não eram suas palavras. Ela apenas gesticulava. E ele ficou observando, e depois a tratou como uma mulher embriagada, porque ela estava tendo aquela atitude. E ela disse: não, Senhor, eu não estou embriagada. É apenas a intensidade da minha alma. Eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. E ali, quando ele entende o que ela está fazendo, ele a abençoa. Ele a abençoa e ela volta para casa. E o Senhor se lembra dela. O Senhor cura o ventre daquela mulher. E ela dá à luz um filho. E esse filho ela chamou de Samuel, porque ela disse: do Senhor eu o pedi. Então, e ela está cuidando desse filho. E ela diz: olha, eu ainda não vou subir lá para adorar o Senhor em Siló. E eu vou cuidar dele até ele parar de mamar, depois eu o levarei. E quando ele para de mamar, ela o leva e chega diante do sacerdote Eli. Ela diz: meu Senhor, eu sou aquela mulher que estive aqui. E em favor deste menino eu orei ao Senhor para que ele me desse, e ele me deu. Pelo que hoje eu estou devolvendo ao Senhor, porque dele eu pedi. Eu quero que você guarde essas palavras de Ana aqui, do que ela está dizendo aqui. Ela está dizendo: eu pedi para o Senhor, ele me deu, e agora eu estou devolvendo para ele, porque dele eu recebi. Amém, queridos? Preste atenção nessas palavras dela. A gratidão de Ana redundou em atitudes que glorificaram e honraram a Deus. A gratidão dela fez com que ela tivesse atitude. E a primícia dela, o primeiro filho, ela pega e devolve ao Senhor com uma expressão da gratidão. E ela está dizendo: olha, eu estou devolvendo para que ele sirva ao Senhor por todos os dias de sua vida. Então é com esse coração que ela se aproxima ali, que ela vai e entrega aquele filho para o Senhor. Agora a pergunta, queridos: qual é o fruto da gratidão? Nesse sentido aqui, porque eu falei para você que a gratidão, ela tem como fruto reconhecimento. Mas olhando aqui para a história de Ana, no que diz respeito ao Senhor, como é que Deus ele é capaz de recompensar alguém que é capaz de ter esse tipo de atitude de gratidão? O texto que eu quero ler é 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21. Preste atenção, isso é sequência. Preste atenção no que diz o texto. Abençoou
pois o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Deu para entender, não? A mulher, a estéril, fez um voto com Deus, Deus curou o ventre dela, ela engravidou, teve um filho. O que é que ela fez com aquele filho? Devolveu para o Senhor. O que é que o Senhor fez? Ela deu 1, Deus disse, eu vou te dar 5. Você entende diante de Deus qual é o fruto da gratidão de Deus para a gente? Ela disse, do Senhor eu recebi, então para o Senhor eu estou devolvendo. E o fruto que ela recebe da gratidão dela a Deus, está escrito, o Senhor a abençoou. Abençoou. E ela, então, tem mais 5 filhos. Porque ela devolve um para Deus, mas Deus está de uma forma tremenda abençoando a vida dela de uma maneira maravilhosa. Por quê, queridos? Porque eu vejo a atitude dela aqui. A atitude de reconhecer, a atitude de agradecer. Deixa eu falar para você, uma das coisas que Deus ele tratou muito da minha vida, como novo convertido, foi a questão da murmuração. Queridos, só faltou eu ganhar uma carteirinha de murmurador profissional, sério, só faltou isso. Eu acho que eu já tinha um certificado, só faltou o diploma. Era horrível, 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 horrível na minha vida. Eu não sei como eu me suportei. Mas uma coisa que Deus tratou comigo, foi uma das primeiras vezes que eu ouvi o Espírito Santo falando claramente comigo, Elcio, você precisa parar de murmurar. Foi muito forte aqui. E eu estou lhe falando de algo que aconteceu há mais de 30 anos atrás, gente. E Deus não falou 2, 3 vezes, não, foi só uma vez. E só para você ter uma ideia como foi tão forte, que há mais de 30 anos atrás isso aconteceu e eu nunca esqueci. É como se fosse hoje. Porque era algo muito sério. Qual foi o principal pecado dos filhos de Israel que fez com que eles morressem no deserto? Murmuração. Murmuração. O que é murmuração, pastor? Eu daria uma definição: falta de gratidão. Porque eu olho o que eu não tenho, o que eu ainda não recebi, e me esqueço de agradecer pelo que eu já tenho. O povo pare para você pensar, se o Deus que tirou o povo de Israel do Egito com um braço forte e com mão poderosa, com sinais e maravilhas, não era capaz de dar comida no deserto? Mas eles estão lá, Moisés, nos tirasse do Egito para morrer de fome nesse deserto. Moisés, nos tirasse do Egito para morrer de sede nesse deserto. Chegou um ponto que Deus disse, olha, esse povo não vai entrar na terra. Não vai entrar na terra. Então, queridos, isso aqui que eu estou lhe compartilhando é muito sério. É muito sério. Permita que a sua gratidão, ela tenha atitudes. Amém, queridos? Ana teve essa atitude. Eu recebi. Eu estou devolvendo para ele o que eu recebi. Eu estou devolvendo para Deus aquilo que dele eu recebi. Agora eu não quero entrar num ponto aqui, e eu não quero nem que você pegue aqui no sentido literal, se tratando que é essa área que eu estou tratando, porque isso aqui é muito abrangente, essa questão. Mas eu quero usar como texto aqui, Êxodo capítulo 35, versículos de 4 a 9. Êxodo 35, de 4 a 9, me acompanhei. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor. Trará o quê? Preste bem atenção nessas ofertas que Deus pediu: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Mas meio estranho esse negócio, né? Agora,
Caminhe comigo aqui. O que foi que Deus pediu para aquele povo? O texto está bem claro aqui. Tudo isso aqui, eu quero que me tragam ouro, eu quero que me tragam prata, eu quero que me tragam bronze, estola sacerdotal, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, e aí por diante. Deus pediu tudo isso para o povo como oferta. A pergunta é, preste atenção. Senhor, de onde nós vamos tirar tudo isso para dar para o Senhor? O povo está no deserto, gente. Caminhe comigo aqui. Senhor, de onde nós vamos tirar tudo isso para lhe dar de oferta? Olha aqui para mim, aprendi uma coisa, eu quero que se você ainda não aprendeu isso aqui, aprenda comigo. Deus nunca vai pedir de nós algo que nós não possamos lhe dar. Vou repetir. Deus nunca vai pedir de nós algo que nós não possamos lhe dar. Amém, queridos? Quando Deus chega com Abraão, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Pega o teu filho, o teu único filho, e vai até o monte chamado Moriá, e lá eu quero que você o ofereça em sacrifício para mim. Por mais difícil que fosse, Deus estava pedindo algo que Abraão tinha e podia dar, sim ou não? E daí por diante você vai ver muitos outros exemplos na palavra, que eu não quero usar esses outros exemplos aqui e caminhar com você em cima disso, mas eu só quero que você guarde isso no seu coração. Aquilo que Deus pedir para mim ou para você, Ele vai pedir consciente de que nós temos condições de lhe dar. Amém? Então pare para você pensar tudo o que Deus estava pedindo. Pastor, aquele povo tinha? Tinha ou não? Tinha ou não, gente? Vamos já ver, que essa resposta não foi muito confiante, não. O povo, ouça bem, o povo deu para Deus tudo o que Deus pediu deles. Vou ler aqui o texto com você. Êxodo capítulo 35, versículos de 20 a 29. Êxodo 35, de 20 a 29, preste atenção. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio todo homem cujo coração moveu e cujo espírito impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem trazia oferta de ouro ao Senhor, e todo homem possuidor de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelo de cabra, pelo de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor a trazia, e todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia. Todas as mulheres hábeis faziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, e todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e os arômatas, e o azeite para a iluminação, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Uau! Diga amém. Foi muita coisa que Deus pediu, sim ou não? O povo deu tudo, sim ou não, gente? O povo deu tudo que Deus pediu. Agora olha aqui para mim, para quem foi que Deus pediu tudo aquilo? Para quem foi que Deus pediu tudo aquilo? Para o seu povo, sim ou não? Vamos mais além. Para quem foi que Deus pediu tudo aquilo? Escute, para o seu povo, que há pouco tempo era escravo. Você está me entendendo? Olha para quem Deus está pedindo tudo isso. Para um povo que há pouquinho tempo, meses, era escravo. Pouquinho tempo era escravo lá no Egito.
Eles não tinham, gente. Guarde isso, eles não tinham. Eles eram escravos, estavam sendo sugados. Eles não tinham nada. Preste atenção, para quem Deus está pedindo isso, é para um povo que há pouco tempo era escravo no Egito. Israel era um povo que não tinha essas posses para dar para Deus. Então, de onde eles tiraram aquelas ofertas para darem para Deus? Vamos voltar um pouquinho na história. Vamos ver a noite do Êxodo. A noite da saída dos filhos de Israel lá do Egito. Vamos ver esse texto aqui? Vamos ver aquela noite. A noite em que o cordeiro foi sacrificado. A noite da Páscoa. Êxodo capítulo 11. Quero ler 2 textos. Êxodo capítulo 11, versículos 2 e 3. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho, e toda mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Êxodo capítulo 12 agora, versículos de 35 e 36, olha o que está escrito. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. O povo que não tinha, agora tinha. O povo que não podia dar, agora, se Deus pedisse, tinha para dar. O povo que era escravo foi liberto, mas não saiu liberto de mãos abanando. Gente, quando a gente entende despojou, o que é despojar? Principalmente olhando para aqueles momentos de batalha, de guerra, quando se vencia o inimigo, levava tudo, todos os bens que eles tinham, levava junto. Não somente os inimigos eram vencidos, mas tudo aquilo que pertenciam a eles eram levados. Você lembra, por exemplo, um texto, capítulo 30 de 1 Samuel, quando Davi está com seu exército fora, lutando ao lado dos filisteus, se eu não me engano, é midianitas, estou esquecido, eles chegaram em Ziclag e lá encontraram a cidade vulnerável. Eles invadiram, só tinha os idosos, mulheres e crianças lá, e eles entraram na terra, levaram todo mundo cativo e levaram todo o despojo, ou seja, todos os bens que Davi, seus homens, suas mulheres, tudo que eles tinham, eles levam junto, leva tudo junto. Então o texto diz que assim eles despojaram os egípcios. Ou seja, Deus pegou daqueles que não lhe serviam e deu para aqueles que lhe serviam. Em Eclesiastes está escrito assim, que Deus pega o ímpio e dá para aquele que não teme, que teme a Deus. Agora, caminhe aqui comigo, só para você entender melhor aonde eu quero chegar. Queridos, porque os filhos de Israel, eles chegaram a um ponto, como eu bem mencionou, que Moisés teve que ordenar que eles parassem de ofertar, porque já era mais do que o suficiente que eles tinham dado. Os mestres da obra chegaram com eles e disseram, olha, já é o suficiente que foi dado e ainda estão trazendo mais. E Moisés chega lá e diz, olha, estão proibidos de ofertar. Meu Jesus, olhe para o seu irmão e diga, no dia que chegar,
Jesus está às portas. Irmão, não vou entregar mais dízimo, não vai mais ofertar nada, não. Ninguém precisa mais fazer, não. É muito interessante que eles tiveram que proibir. Claro que isso está se tratando de algo específico, era para a construção do tabernáculo, ok? Era algo específico da parte do Senhor. Mas entenda isso aqui. Por que eles chegaram a um ponto, deram tanto que chegaram a um ponto de ser proibido de continuar dando para a construção do tabernáculo? Eu vejo aqui, queridos, por duas razões. Primeira, porque eles reconheciam que o Senhor tinha os abençoado. Segundo, havia aquela gratidão no coração deles e daquilo que eles têm recebido e eles estão dando. Você entende? Eles não tinham, se fosse em outro momento, se o Senhor pedisse, me dê isso, Senhor, vontade eu tenho, só não tenho condições de dar. Isso é uma coisa. Então Deus não pede para eles em um momento em que eles não têm. O momento em que Deus pede é depois de Deus já os ter abençoado anteriormente. Você entende? Deus os abençoou anteriormente. E aí lá na frente Deus diz, agora eu quero que vocês me deem isso. Mas o que eu vou dar? Me dê da bênção que você recebeu. Pastor, me dê um exemplo no Novo Testamento? Vou lhe dar agora. Lembra os discípulos? Pedro, tão desiludido, Jesus ressuscitou, ainda não apareceu para ninguém, e o Pedro diz, olha, eu vou pescar. Aí a turma lá, nós vamos contigo. Estão lá pescando. Quando de madrugadinha, no dia está amanhecendo, Jesus aparece na beira da praia lá. Ei, vocês têm alguma coisa aí? Pegaram alguma coisa? Você lembra daquela vez passada? Nada de novo. Aí então Jesus diz, olha, faz assim, olha, para a tua direita. Aí pegaram muito peixe. Olha só, eles vieram puxando todo o peixe que pegaram. Está escrito, se você for ler, isso é João capítulo 20, não vou poder ler agora. Está escrito que quando eles chegaram lá na beira da praia, já tinha peixe assando lá. Está pensando que Jesus é bobo, é? Jesus já estava com o peixinho dele assado lá, gente, estava peixe assando lá. Mas tem uma coisa interessante, de tudo que eles pegaram, você sabe o que Jesus diz para ele? Pegue alguns desses peixes aí que vocês pescaram e tragam aqui. Você entende? Eles não tinham pego nada. Jesus os abençoa. Agora Jesus está pedindo do que eles têm, que aquilo era a bênção que eles haviam recebido. Então, para que isto aconteça, há um reconhecimento, há uma necessidade de reconhecermos. Por quê? Porque gratidão, ela nos fala daquilo que a gente já recebeu e a gente reconhece o que recebeu. E agora a nossa atitude vai ser da gente procurar expressar da melhor forma isso para Deus. Eles tinham essa gratidão porque eles estavam agora dando daquilo que eles já tinham recebido, queridos, daquilo que eles já haviam alcançado. Eu me lembro como se fosse hoje. O pastor Rico, que não era pastor na época, ele falou sobre dízimo para mim. Elson, olha, tem que devolver o dízimo e tal. O que é dízimo? E tal? Tá bom, tá. Eu não trabalhava assim secularmente, não trabalhava na igreja ainda, e eu sei que eu recebi um dinheiro, uma grande quantidade. Era tão pouco que não pagava nem um envelope. Sério, era tão pouco que não pagava nem um envelope, mas tinha que ser fiel no pouco. E eu peguei e levei na mão mesmo. Não sei se era 2 cruzeiros, 2 cruzados. Eu fui lá na casa do pastor, segurando, bati, o pastor veio me encontrar. Eu disse, pastor, é uma outra coisa que eu aprendi. Eu vim aqui devolver meu dízimo. Eu já lhe falar rapidão sobre isso. Vim aqui devolver meu dízimo. Ele pegou aquelas 2 pequenas notas, igual a oferta da viúva pobre, segurou na minha mão junto com o dinheiro, olhou nos meus olhos e ele disse, muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Aquela palavra eu recebi,
quando eu não tinha emprego, não recebia nenhum tipo de ajuda, nada da igreja. Ele olhando nos meus olhos, ele falou aquilo. E eu recebi aquela palavra para a minha vida. Mas só que um dia eu fui contar para uma pessoa isso. Eu fui falar para ela que Deus um dia falou para mim, o pastor olhando nos meus olhos, segurou o dinheiro, falou para mim: muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Quando eu falei aquilo, ele olhou para mim e disse: que muito que Deus te colocou? Que muito que tu não tem nada, cadê? Cadê o muito? Essa mesma pessoa que falou isso, um dia ela foi na tesouraria da igreja devolver o dízimo, e ela falou para o tesoureiro: um dia eu ainda vou ser o maior dizimista dessa igreja. E o tesoureiro olhou para ela e disse: Deus não quer que você seja o maior, Deus só quer que você seja fiel. E ouça, nem fiel a pessoa é hoje, ela está desviada dos caminhos do Senhor. E eu me vejo hoje, Deus me colocando sobre o muito. Então, quando a gente, guarde isso aqui que eu quero lhe falar, quando a gente entende isso, vai fazer sentido o que o apóstolo Paulo fala. Esse texto não está aí, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, na nova tradução, na linguagem de hoje. Olha essas 3 perguntas aqui, ouça. Quem é que te faz superior aos outros? Acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então, por que é que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? A primeira vez que eu descobri isso aqui, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Vou ler de novo. Quem é que te faz? Quem é que faz você superior aos outros? Acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então, por que é que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? O rei Davi, eu quero fazer a leitura do texto, só que eu quero ler mais alguns versículos do texto que a minha esposa leu. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, do versículo 10 até o 16. Eu quero que você preste atenção nessas palavras aqui. Estou concluindo já. Então Davi louvou o Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor, Deus de nosso antepassado Israel, louvado sejas para sempre. Ó Senhor, a ti pertencem a riqueza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor, e este é o teu reino. Tu estás acima de tudo, riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos, e cabe a ti exaltar e dar força. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos o teu nome glorioso. Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo o que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido, sem deixar vestígio. Ó Senhor nosso Deus, até mesmo estes materiais que juntamos para construir um templo, em honra ao teu nome santo, vem de ti. Tudo pertence a ti. Então você sabe qual seria o termo correto para a gente usar? Não é Senhor, eu vim aqui te dar o dízimo. Não. Se tudo vem dele, Senhor, eu vim aqui te devolver apenas 10% de 100% que o Senhor me deu. Entende? Porque quando eu dou, é meu. Eu vou dar tanto. Eu não estou devolvendo. Olha aqui. Olha, irmão Selma, eu queria lhe devolver esse copo aqui, reconhecendo o copo é dele e estava comigo. Então, por que eu vou dizer, toma esse copo para ti?
Eu estou te dando esse copo. Não, eu estou te devolvendo, porque de ti eu recebi. Você entende o que a gratidão ela vai nos fazer praticar, viver? Ela vai nos fazer ter essa atitude. Mas quando nós não olhamos para isso, queridos, aí a coisa ela vai tomar um outro rumo. A gratidão de Abraão fez com que ele entregasse o dízimo de tudo a Melquisedeque. A gratidão de Jacó fez com que ele fizesse um voto com o Senhor, porque ele disse: olha, quando eu atravessei este rio, eu era apenas um pastor com um cajado na mão. Ele diz: agora eu estou voltando, eu já tenho 2 bandos. O Senhor me prosperou muito. Ele fez um voto que ele ia dar o dízimo de tudo para Deus. A oração que Davi faz, querido, 1 Crônicas 29:18 é a seguinte: ele diz assim: ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, conserva para sempre este desejo no coração de teu povo e mantenha o coração deles leal a ti. Conserva isso em nosso coração. Conserva essa disposição em nossos corações. Esse coração de gratidão. Salmo 116:12, que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por todo bem, por tudo de bom que Ele me tem dado. O que eu posso oferecer? O que eu posso dar? E eu vou pedir que você fique de pé, que eu quero ler um texto aqui com você. Salmo 50, versículo 23, preste atenção que está escrito: aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando, e eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Aquele que traz ofertas de gratidão está me honrando, e eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Olha aqui para mim. Quando você não tiver nenhum motivo para agradecer, agradeça pelo ar que você respira todo dia. Quando você não tiver nenhum motivo para agradecer, agradeça pelo sol que ele faz nascer sobre justos e injustos. Agradeça pelas bênçãos que, de tão comuns que elas se tornaram para nós, nós nem as consideramos mais como bênção. É como se fosse obrigação de Deus fazer o sol nascer todo dia. Obrigação de Deus nos dar o ar que respiramos. Como é obrigação dele, eu não tenho nenhuma obrigação de agradecer. Não é assim. O que me oferece ofertas de gratidão, esse me honra. Esse me honra. O que eu senti nesta noite, queridos, de estar compartilhando essa palavra, é para que a gente aprenda mais a agradecer do que pedir. Salomão, ele diz em Provérbios que a sanguessuga, ela tem 2 filhas. O nome delas são Dá. Porque a sanguessuga, ela só sabe pedir. Ela só sabe sugar sangue. Ela só sabe sugar. Dá. Nós não somos filhos da sanguessuga. Nós somos filhos de um Deus amoroso, de um Deus tremendo, que nos ama tanto, e que, como disse o salmista no Salmo 103, que não nos trata segundo os nossos pecados, não nos retribui segundo as nossas iniquidades.